Fala aí pessoal, olá a todos, olha só, vamos ver então problemas fracionários, parte 24 e última. Vamos ver vamos juntar as duas modalidades aqui, que é do total para a parte e da parte para o total. Para a gente encerrar, problemas fracionários, parte 24, um assunto que cai constantemente, é um dos alvos preferidos dos examinadores de vários concursos, vestibular, ok? E também cai em provas bimestrais e em algumas escolas, né? Esses problemas são muito explorados, né? Porque são questões ótimas para serem colocadas, assunto bom, né? Para ser colocado em vários concursos, como eu havia falado, e para fortalecer a concorrência, ok? Então, problemas fracionários é um dos tops da matemática, né? Então, a pessoa quer se especializar em matemática, quer ter uma base forte em matemática, tem que se exigir, tem que ter a obrigação de saber um assunto de problemas fracionários, porque ele aparece em grande parte dos assuntos, não só em matemática, em física e química também, que se trabalha com porcentagem também, também de problemas fracionários, ok? Então vamos ver aqui, vamos ver então como é que é, vamos fazer apenas 3 questões sobre isso, ok? Daqui da parte 24, 3 questões principais, e depois quem assistir, né, após assistir, vai vendo aí boas referências bibliográficas aí de livros, bons livros que tem ótimos problemas sobre frações, ok? Então vamos lá ver como é que é aqui, ó. Vamos ver aqui então, ó. Vamos lá. Então começando aqui, ó. Então tá aqui, ó, parte 24, problemas fracionários. Vamos então pegar uma questão excelente que eu vi aqui. Tá aqui, ó. Desse problema aqui, ó. Vamos ver esse problema aqui, né? Que fala assim, vamos lá. Faltando um mês para a realização das provas, né, do Colégio de Aplicação da UFRJ, tá aqui, ó. Apliquei uma prova simulada, tá lá, na qual Ulisses foi o melhor, conseguindo 10, nota 10 aqui, ó. Tá lá. Olha só que problema bacana, né? Ó, diante da façanha, seu pai deu-lhe de presente um videogame. Comprou o videogame, que é o videogame, dando 1/4 de entrada. Então você tem aqui, ó, a entrada, como a gente acontece, né, quando a gente vai fazer uma compra de qualquer coisa assim, um eletrodoméstico, seja o que for, e você dá aqui, ó, entrada. Ele vai dar 1/4 de entrada de algum valor que você não sabe, né? É algum valor aqui, ó, 1/4 de X, vamos dizer. É esse valor, tá? E depois, ó, porque o valor está colocado colocado na forma de fração, ok? E olha só esse daqui, ó, que tem que prestar muita atenção, que acontece muito erro, que tem que prestar bem atenção, ó. E 2/5 do restante pagou 30 dias depois. Olha só, ele deu uma entrada de 1/4 de um valor que você não sabe, é um valor total, que a gente tem que descobrir que valor total é esse, qual o valor desse brinquedo. E desse total ele dá 1/4 de entrada. E olha só, e o 2/5 restante ele vai pagar 30 dias depois, né? Fazer essa compra a prazo, como a gente vê aí nas lojas aí que fazem um cálculo. Olha só que ele bota uma coisa interessante que tem que prestar bem atenção, ó. Ele fala 2/5 do, olha só, restante. Ele fala 2/5 do restante. Depois de tanto você praticar problemas fracionários, você vê que, ó, esse do aqui, ó, que chama a atenção, ó, 2/5 do restante. Lembrando que esse do aqui é multiplicação, tá? Então, agora, o que chama a atenção desse restante aqui é o restante do valor que você vai pagar. Ou seja, tá lá, que fez através da diferença. Só que acontece que é o seguinte, eu não sei qual o valor total que é, né? Eu só sei que o número é colocado na forma de fração, aqui, ó, é a 4ª parte do total, tá? Tá lá. Quando ele bota aqui restante, né, é o restante que vem desse 1/4 aqui.
Então, como é que faz? O raciocínio é o seguinte, tem que prestar bem atenção. Se esse aqui é um quarto, vamos lá, esse aqui é o restante, lembrando que a gente nunca pode esquecer, quando você fala de, por exemplo, quando a gente fala de fração unitária, né, tá lá, uma fração unitária aqui, ó, quando a gente coloca assim, que dentro dessa fração unitária, lembrando que a gente tem a parte do 1 inteiro, tá aqui, ó, 1 inteiro. Vamos lá. Se isso aqui é um quarto, ele é a quarta parte de um valor total, tá? E quando a gente estuda fração, a gente não pode esquecer que quando a gente fala um valor total, um número qualquer, vamos lá, fracionariamente, vamos botar assim, esse adjunto adverbial, né, de modo, fracionariamente, o valor total, ele corresponde a 1 inteiro. Tá lá. É como se fosse assim, por exemplo, vamos supor que o preço um preço aí de uma bicicleta é R$680, tá aqui, ó, R$680. Esse aqui é um valor, você já sabe que tá ali na tabela R$680. Vamos lá. Aí você quer dar um quarto de entrada, um quarto desse valor aqui, ó. Então é um quarto de 680. E o restante dele, né? O restante, então é como se você vai fazer o cálculo aqui, vai dar um quarto que você vai pegar 680 dividido por 4, vai dar o valor. Aí você vai fazer a diferença que aqui você vai ter o restante, ó. Tá lá. Tá bom? Que é uma fração. E os 680 aqui, reais, ó, o 680 aqui, fracionariamente, ele corresponde a como se fosse um inteiro. Um inteiro. Como você tá... E quando você... Esse um inteiro aqui, na forma de fração, vai depender do denominador. Por exemplo, se for aqui o denominador 4, então você vai colocar 4 sobre 4. Esse 4 sobre 4 aqui, ele representa justamente o 680, que é o valor total. Tá? Então, toda vez que você vai no mercado, numa loja, ver o valor do produto que você quer levar, aquele produto ali que você vê o preço dele, na forma de fração corresponde ao numerador igual ao denominador, né? Tá lá, né? Se for a fração que você vai trabalhar. No caso aqui, eu quero que seja, eu vou dar 1/6 de entrada, 1/6 desse valor. Se você vai dar 1/6 desse valor, o inteiro dele é 6/6, que é o de 680. Vai depender de qual fração que você vai trabalhar. Tá lá. Você vai olhar pelo denominador aqui, ó, tá? Então no caso aqui, né, no caso daqui, ó, do restante aqui, 2/5 que é do restante daqui, né? A entrada, 1/4, e qual o restante dele? Então, o restante, como é que você calcula? O restante, se eu fosse fazer direto, vai dar 3/4. Porque para dar um inteiro, é assim, 3 mais 1, 4, sobre 4, 1, né? 3/4. Tá, quem tiver dúvida, como é que eu cheguei a esse 3/4? Justamente que você vai pegar o inteiro, diminui de 1/4, tá lá. Diante de uma diminuição e soma, mantenha o denominador e opera o numerador, ó. 4 menos 1, 3. Se fosse mais aqui, 4 mais 1, 5, ok? 3/4, é isso, tá? 2/5 do restante, aí o que você vai fazer? Eu vou dar 2/5 e 2/5 do restante que você vai pagar 30 dias depois. Você vai pegar esse 2/5, multiplica, porque ó, o restante é 3/4, que vai dar 2 vezes 3, 6, 5 vezes 4, 20. Lembrando que diante de uma multiplicação, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, ó, 6 sobre 20. Aí, e naquela parte de como é que fala? De simplificação de frações. Simplifica, vou fazer por 2, né, ó. Vai dar 3 sobre 10. Pronto. Pronto, simplifiquei. Tá lá. 3 décimos aqui, né? Então, o que acontece? Então, eu já tenho duas informações. Eu tenho aqui eu tenho aqui 1/4 de entrada, então significa que eu dei
1/4 de entrada, mais o resto que eu vou pagar, né? Que é esse 3/10 aqui, ó. Esse 3 décimos. Pronto, tá aqui, ó. Tá lá. Porque você vai pagar o total. Sabe por que eu coloquei isso? Tudo bem, eu fiz isso antes de eu aqui completar a leitura. Porque ele fala assim, ó. Só esses 2 pagamentos totalizaram R$220. Só esses 2 pagamentos, né? Totalizaram R$220. Tá lá. Significa que esse 1/4 com mais 3/10, ele é equivalente a R$220. Tá lá. Tá? Ele deu um valor aqui, que não é o total. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer... somar essas 2 frações diante de uma soma e diminuição. Se os denominadores forem diferentes, você vai ter que fazer o MMC. E se você fizer o MC entre 4 e 10, vai dar 20. Então vai ter 20 aqui e 2 aqui, ó. Pronto. Olha lá. É o MMC, é o mínimo múltiplo comum, ok? Ó. Então vai ser 20 vezes 1, 20. Com mais 3 vezes 2, 6. Aqui, né? Sobre... Pera aí, perdão, gente. Aqui é 5, ó, tá vendo? Eu botei o 20 aqui, eu acabei botando aqui, perdão. Porque, ó, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes... Gente, 1000 perdões, tá? Ó, ainda bem que eu vi isso aqui, ó. Então, vamos fazer de novo, né? Ó, vamos lá. O MMC é 20. Vamos lá. 20 dividido por 4, 5. Eu que acabei falando 20 e coloquei aqui. E aqui coloquei certo, ó. 20 dividido por 10, 2. Aí, na hora da distração... É bom eu me distrair assim para vocês tomarem cuidado, entendeu? Você vê. Eu me distraio às vezes aqui. Porque eu fiquei olhando toda hora, assim, o 20. E eu não coloquei o 20, quer dizer, porque eu botei o 20 na minha cabeça. O MMC, porque eu calculei já de cabeça, ok? Mas, então vamos lá, vamos lá. Eu recomendo. Escrevam, vão escrevendo. E eu que falo isso, né? Então tá bom. Mais uma vez, perdão aí, gente, ó. 20 dividido por 4, 5. E 20 dividido por 10, 2. Aí vai ficar 5 vezes 1, 5. 2 vezes 3. Agora sim, ó. Pronto. O bom é que quando você tem uma base, você já percebe logo o erro que você fez, ó. Em segundos você já percebe. Ó, 11 sobre 20. Pronto, ficou aqui, ó. Tá lá. Então eu concluo que esse 11 sobre 20 aqui, ele corresponde ao 220. Aí ele pergunta assim no final. Qual é o valor do brinquedo eletrônico, né? Então, qual é o valor do brinquedo eletrônico? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Eu quero saber o total. Isso aqui é uma parte por total. Lembrando que, para resolver da parte por total, é ao contrário. Você vai pegar 220, dividir pelo numerador, você divide pelo numerador e depois o resultado você multiplica pelo denominador. Então aqui é por etapa, ok? Vamos lá. Então se você pegar aqui 220, né, dividido por 11, aqui, quanto é que vai dar? Quando você tem aqui 220 dividido por 11. Então, quando você tiver essa dúvida, você vai pegar o 220, vamos lá, ó, dividir por 11. Por isso que eu tô falando, como eu errei ali, então vamos escrever, né? Não vamos fazer de cabeça não, vamos lá. Vamos lá. 22 dividido por 11, 2. 11 vezes 2, né? 22. Para 22 nada, abaixo nada e tem, pronto, o resultado aqui é 20, tá? Agora você vai pegar o 20 que você achou, ó, porque eu ia querer fazer de cabeça de novo, não, é melhor vamos fazer a conta aqui, porque eu me coloco no lugar do estudante, ok? Agora eu pego esse 20 e multiplico por esse 20, ó, para achar o total, ó. 20 vezes 20 vai dar R$400, ó. Pronto. Esse, então, é o valor aqui do brinquedo, ok? Pronto, tá aí, ó. Uma questão excelente, uma questão ótima de concurso, entendeu? Questão excelente mesmo de concurso, tá? Então, vamos ver aqui agora, tá lá. Agora eu vou pegar a outra questão aqui, que eu quero fazer, tá aqui, ó, pronto. Então, já vou fazer, já fiz uma questão, faltam só duas.
para nós encerrarmos esse assunto de problemas fracionários, ok? E como eu falo sempre, com o tempo aí, em outras lives posteriores aí, vou voltar com esse assunto de problemas fracionários, mas juntando com conjuntos, com máximos de divisor comum, mínimo múltiplo comum, ok? De todos os assuntos que foram vistos, a gente vai fazer tipo um simulado, né, com explicação aqui, ok? Vamos lá então. Agora eu quero pegar essa questão aqui que é muito boa, né? Que a gente fala a respeito de peças, né? Quando você tem aqui uma peça e que essa peça ela é formada de duas substâncias, ouro, prata, prata, bronze. Aí cada um tem a sua identificação na forma de fração. Quer ver? Vamos lá. A pequenina Daniela foi escolhida para representar seu colégio num concurso de matemática organizado pela Secretaria Municipal de Educação. Aí fala, a danadinha errou 6 questões, olha só. Então, ela errou 6 questões. Então essa é a questão 6, né? Ela errou 6 questões. Olha só o que ele bota a palavra aqui, ó. Equivalentes a 3 sobre 25. Então, quando fala assim, 6 questões equivalente a 3 sobre 25, tá lá? É equivalente, corresponde a, entendeu? Então, dá a ideia logo de você já pensar que é da parte pro total, ok? Mas vamos continuar a ver, ó. Isto significa que eram o total de questões, eu quero saber qual é o total de questão e quantas questões ela acertou. Então, vamos resolver essa questão, vamos lá. Já sabe, ó o que a base forte faz na matemática, né? No assunto de problemas fracionários. Se é da parte pro total, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Você vai pegar o 6, lembrando como é que é? Você vai dividir pelo numerador, que vai ser 2. Em seguida, você vai pegar esse 2 e multiplicar pelo denominador, tá vendo? Tudo ao contrário, ó. Então, 25 vezes 2 vai dar 50. Então, eram 50 questões no total. Ele está querendo encontrar quantos acertos ela teve. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que pegar. Se ela, no total de 50 questões, ela errou 6, então ela acertou 44. Pronto, essa é a resposta. Tá aí, ó. Né? Isso aí até assim, para você treinar essa coisa do total, para parte da parte para o total, ok? E vamos finalizar com a questão aqui, dessa daqui, ó, a questão 7, né? Que ele fala assim, ó. Pela resposta do exercício acima, você deve concluir que Daniela foi a primeira colocada, beleza? E com isso, ganhou como prêmio uma plaquinha de ouro claro. Olha só isso aqui, ó, que é composta geralmente de 3/4 de ouro e 1/4 de prata. Quantos gramas de ouro possui esta peça que pesa 20 gramas? Olha só então. Essa questão aqui, que fala aqui da placa, né? Ela é de falar de placa, de composição de substâncias, ok? Né? Eu uso sempre aquele método da pizza, né? Que você coloca aqui a pizza, você está representando a plaquinha que ela ganhou. Então, essa plaquinha aqui, ele está dizendo que é composto de ouro claro. É toda ela. E que é composta geralmente de 3/4 de ouro. Então, essa placa toda aqui, ela é composta de 3/4 de ouro, ó. Química, ó. Símbolo do ouro, né? Quando se estuda química, é AU, né? Tá aqui. E 1/4 de prata. Como é que é a simbologia química da prata? É AG, tá vendo? Ó? Como é que a gente tem que ter conhecimento? Então, aí ele pega aqui no total. Quantos gramas de ouro possui esta peça que pesa 20 gramas? Olha só. Quantos gramas de ouro ele quer saber? Quantos gramas de ouro possui esta peça que pesa 20 gramas? O problema está me dizendo que a peça toda, ela pesa 20 gramas. Pronto. Olha só.
a peça toda pesa 20 gramas. Lembrando que, vamos lá, 20 gramas é toda ela que pesa 20 gramas, então ela é um inteiro. Ó, tenha sempre em mente assim, porque isso aqui vamos ver que você colocando aqui, vamos ver se ele te ajuda em alguma coisa, tá? Para você calcular o restante, a diferença. Vamos lá. Uma outra coisa que chama atenção aqui, ó. Aqui é 3/4 de ouro e 1/4 de prata. E se você for ver, ó, 3 mais 1, 4, ó, o total é 4/4, ó. Que corresponde a esse 1 inteiro aqui, ó, que é 4/4, ó. Pronto, tá lá. Né? O problema me deu essa informação aqui. Então a gente vê que a placa ela é uma mistura de ouro, claro e prata, né? Então, como ela pesa 20 gramas, né? Então o que a gente tem que fazer? Toda ela pesa 20 gramas. Então eu vou calcular. E o problema me perguntou qual é o preço quantas gramas de peso, aliás, de ouro que possui essa placa. Ele quer saber só de ouro, ele não quer saber da prata. Então da prata eu não vou usar para nada, né? O que eu tenho que fazer? Lembrando, se isso aqui é o total e uma parte desse total tem 3/4 de ouro, então você tem que fazer 3/4 de 20. Então, o que a gente vê aqui é um problema do total para a parte, né? Se toda ela pesa 20 gramas e uma parte é 3/4 de ouro, então eu tenho que saber em gramas, eu quero saber em gramas quanto é. Então, eu tenho que pegar 3/4 de 20. Então, vai ficar 3/4. Ó, aqui não é D, multiplica. Então, multiplica 20. Cuidado, é multiplicação. Se tiver um número inteiro aqui, ó, para não se atrapalhar, bota 1 embaixo. Pronto. Para lá. Aí você vai fazer 20 vezes 3, 60. 4 vezes 1, 4. Então, vai dar quanto? Vai dar 15 gramas de ouro. E logo de prata aqui, vai dar 5 gramas para totalizar 20. Tá aí, ó. Questão excelente mesmo, muito boa, gostei, tá? Então, mais um aí pra gente, né? Aprender aí, né? Ter a base aí, ok? Tá lá. Então, peguei 3 questões que eu fiz aqui, entendeu? Então, tá aí, pessoal, ó. Tá aí, ó. Então, foram essas 3 questões aí, para ter uma ideia. Sempre pegam assim uma mais complexa e junto às outras aqui, que também essas questões até que caem em concurso também, que eu vejo em algumas até hoje. Pessoal, essas questões que eu pego aqui são questões bem antigas dos anos 90, né? Tem uma mistureba aqui, tem questão dos anos 90, tem questão já do ano 2000, tem questões aqui que é já do ano, do ano atual, ou seja, é uma mistura que faz aqui. E o que está mostrando? Que quando você pega uma questão atual, aqui, por exemplo, essa questão que eu resolvi aqui, da entrada do brinquedo e tudo, é uma questão que até hoje é do mesmo estilo e pergunto até hoje, entendeu? Então, não muda nada. Então, se você for pegar as questões lá dos anos 90 e você comparar com as questões do Enem, vamos dizer assim, a modalidade, a exposição, o estilo das questões não muda, né? Não muda nunca, porque tem a ver muito assim, claro que vão botando mais informações e tudo, mas tudo é o mesmo raciocínio. Muda só as informações, tem coisas atuais, né? Quando já fala aqui, por exemplo, brinquedo eletrônico, já diz aqui uma bicicleta eletrônica, uma bicicleta elétrica, né? Eletrônica, sei lá, que o problema que falou aqui. Então, o que acontece? Já vê que já é uma coisa já atualizada, ok? Então tá aí, ó, pessoal, ó. Beleza aí, né? Então tá encerrando aqui a questão 24, né? Espero que, né, tenha sido aí de bom agrado aí ter apresentado essas questões, ok? E que servem para aumentar a base matemática, valeu? Então, um abraço a todos aí, gente. Valeu aí.